Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 24. Bons estudos! Opa! Você me flagrou numa posição ridícula, hein? Sabe o que é? Eu acho que eu vi um rato aqui na lanchonete. Eu sei que é feio ter medo de ratos, mas fazer o quê, né? Eu tenho um trauma. Eu já peguei uma leptospirose por causa dos ratos. Por falar nisso, olha ele aí, ó. Muito bonito, hein, seu Alberto? Com medo de um ratinho de corda que eu uso para dar minhas aulas. Você pode estar rindo do trauma do Alberto, mas ele tem razão em ter horror aos ratos. E os ratos são apenas um dos problemas que afligem as pessoas nas cidades. Na teleaula de hoje, a gente vai falar sobre a vida nas cidades. E você vai ficar sabendo como a natureza se encarrega de manter o equilíbrio do ambiente, por que as cidades atrapalham esse equilíbrio, as dificuldades da convivência dos seres humanos com os animais daninhos nas cidades e ainda os animais que não são tão daninhos assim. A teleaula de hoje começa com uma notícia de jornal que tem tudo a ver com o ratinho do Alberto. Você já ouviu falar em leptospirose? A leptospirose é uma doença infecciosa, quer dizer, que se pega facilmente. Ela ocorre com frequência no verão através do consumo de alimentos ou água contaminados pela urina de animais doentes. Os hospedeiros da leptospirose são geralmente roedores, em particular o rato. Eu tinha uma notícia aqui, mas eu não sei onde eu guardei. Falava exatamente disso. Ah, tá aqui, ó. Olha só, essa notícia é de 1995. Escute. A epidemia de leptospirose que assola São Paulo atingiu ontem a marca recorde de 1.003 casos suspeitos e 43 mortos. Os epidemiologistas são os médicos especialistas em epidemias. Atribuem um aumento anormal do total de casos às inundações provocadas pela estação excepcionalmente chuvosa. Viver numa cidade traz muitos benefícios, muitas facilidades, mas também traz muitos problemas para as pessoas. Bom, como você acabou de ver, as inundações e os ratos são problemas das cidades. Mas será que são só esses? Tem muito problemas de insetos aqui no bairro? Não, inseto tem outros problemas de bicho, por exemplo, rato, né? O pessoal joga muito lixo na rua, né? Rato, barata e cobra. Parece muito barata à noite. O ralo do banheiro, pro esgoto que tem na frente, aparece muito. O pessoal não recolhe o lixo constantemente, muitas vezes falha o caminhão e muito lixo na rua. Tem, principalmente aqui, ó, nos esgotos, quando chove enche todas essas casas de água. Inclusive em dezembro encheu todas. Como é que funciona o recolhimento de lixo aqui? Péssimo. Tem não. Eu não sei nem explicar como é que funciona, né? Porque a prefeitura, eles fazem a coleta, mas agora que tá chovendo bastante, o carro demora muito a passar. Fica o saco de lixo amontoado no meio da rua. Fica difícil viver na cidade sem ter que enfrentar pelo menos um desses problemas. A gente vai ver agora por que será que tudo isso acontece. Eu vou te explicar, Alberto. Por favor, pega aquele pezinho de café. Na natureza, a água que cai das chuvas, ela penetra no solo. Por quê? Como o solo é composto por terra, raiz de planta, pedra, ser vivo, etc., ele é permeável. Então a água que cai da chuva, ela não forma poça, tá vendo? Ela penetra no solo. Por isso que nas regiões naturais não é comum a ocorrência de inundações. A água que penetra forma os lençóis de água subterrâneos, que depois sobe à superfície, formando os rios e os riachos. Agora, nas cidades, a maior parte do solo tem uma cobertura de asfalto. E o que acontece, Alberto, quando a água da chuva cai nas ruas e avenidas com asfalto? Para com isso, rapaz. Você tá querendo inundar o meu estabelecimento, hein? Ô, louco. Tá vendo, Alberto? Quando a água cai numa superfície impermeável, ela não tem pra onde ir, inunda tudo. Ah, tá. Agora eu entendi como é que as enchentes acontecem nas cidades, né? Mas olha, isso não tem jeito, não.
Todo mundo quer morar em rua calçada, asfaltada. Pois é, por isso que seria importante deixar algumas áreas na cidade sem cimento, como nos jardins, nos quintais, por exemplo. Olha, no abrigo de carro, entre as rodas, naquela faixa, dá para deixar cascalho, grama, que isso ia ajudar no escoamento da água. Sim. Uma outra coisa super importante seria plantar árvore nas margens dos rios. Dá só uma olhada nas margens desse rio. Como seria se, em vez de cimento e concreto, elas fossem cobertas por gramas e árvores? Para mim é bom. Olha, eu acharia ótimo, viu? Tirar esses lodo que tem daí e plantar uma graminha, que seria bom demais. Mais verde, né? Conservação do meio ambiente, em primeiro lugar. Porque eu acredito que uma das maiores causas de enchentes na cidade de São Paulo seja justamente porque o leito dos rios é concreto. Eu acho uma boa ideia plantar árvores aí nas margens do rio. Seria uma grande ideia, mas é para poluição, né? E grama também, para erosão, para não deixar criar erosão nas margens do rio. Que fica mais bonito, não há dúvida. Mas o mais importante é que pode ajudar a evitar as enchentes. Tudo bem que menos asfalto pode ajudar no problema das enchentes. Veja os bichos todos, hein? Ratos, mosquitos, baratas, eles também aparecem por causa do asfalto? Bom, para saber isso, a gente tem que comparar o ambiente natural com o ambiente de uma cidade sem planejamento. O que acontece no ambiente natural? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Nos mais diversos ambientes, as plantas produzem seu próprio alimento. Alguns animais comem plantas, outros se alimentam de outros animais. Para comer madeira, tem o cupim. O tamanduá vem e come o cupim. A onça vem e come o tamanduá. Sardinha come alga. Golfinho come sardinha. Agora vamos pensar num ambiente de cidade e seus bichos. Traça dá em papel e tecido. Vem a aranha e traça a traça. Vem a lagartixa e traça a aranha. Os restos de comida atraem a barata. A lagartixa come barata e o gavião come a lagartixa. Outro que gosta de resto de comida é rato. E quem gosta de rato é gato. Olha, Alberto, agora dá uma olhada aqui, ó, nessa lista e me responde. Quais desses animais a gente encontra nas cidades? Passarinhos, gatos, barata, lagartixa, traça, aranha, cupins. É a minha vergonha aqui, ó, rato. Tá bom. Agora me responde o seguinte: o que aconteceria se aumentasse a quantidade de resto de comida? Bom, se aumentasse a quantidade de restos de comida, ia aumentar também a quantidade de baratas e lagartixas. Né? Bom, o gavião eu duvido muito. Mas também, ó, ia aumentar aqui a quantidade de ratos e gatos. Você chegou onde eu queria. Você está descobrindo que tem alguns animais que não conseguem sobreviver nas cidades, mas tem outros animais que conseguem sobreviver muito bem. É claro, nos ambientes naturais, a natureza se encarrega de controlar o número de animais. Cada um depende da quantidade que existe do outro para se alimentar. Já quando as pessoas invadem o ambiente, as pessoas fazem queimadas e desmatamentos, destruindo árvores para construir casas. Isso desequilibra o ambiente. Alguns animais mudam para outros lugares, muitos morrem, e existem aqueles que ficam nos lugares, mesmo sem ter as mesmas condições que tinham no ambiente natural. Olha, mas pelo que eu tô vendo, para alguns animais a cidade até que convém, viu? Aumenta a quantidade de comida, eles têm mais lugares para se abrigar. E o mais importante, alguns caçadores que comem esses animais ou foram embora ou morreram. Pois é, por isso os animais que se adaptaram à vida nas cidades acabam se reproduzindo muito mais e aumentando de número. Para entender melhor essa história do aumento e diminuição do número de animais, vamos acompanhar o que acontece com os cupins. Olha aí uma revoada de cupins na natureza. É uma festa para aves, tamanduás, macacos e morcegos. E os cupins que sobram são suficientes para manter o nível da população. No campo, eles comem tocos e galhos de árvores. Na cidade, para comer cupim, só sobram as aves e uns poucos morcegos. O que acontece? Sobra muito cupim, aumentando a população. Além disso, o cupim não liga muito para a apresentação do seu prato preferido, a madeira. Pode ser servida feito árvore, viga de casa ou mesa. O cupim devora tudo e vira uma praga.
Alberto, além dos cupins, qual outro animal que se deu muito bem na cidade acabou virando uma praga? As malditas baratas, Lineu. Você não sabe o quanto eu gasto com material de limpeza e dedetização por causa dessas danadas. Não, são danadas mesmo, né? Porque você sabe que a barata é um animal muito antigo. Elas apareceram mais ou menos uns 200 milhões de anos, sabia? É, nunca perderam a pose, né? Parece que se deram muito bem, viu? Tudo isso que vocês estão vendo aqui é um lixão. É um paraíso para as baratas. Elas também apreciam os esgotos e a escuridão. Elas caminham pelos canos de esgoto até a casa da gente. Bom, daí para chegar até os alimentos e contaminar tudo, é só mais alguns passinhos. Mas não é só de baratas que consiste a população dos lixões. Os camundongos e as ratazanas também se dão muito bem por aqui. Eu sabia. Olha aí a gente de volta pros ratos. Pois é, os camundongos e as ratazanas infestaram a cidade. É, também, né? Esses bichos comem qualquer coisa. E como comem, viu? Não, e além disso, eles reproduzem com uma velocidade espantosa, né? Os ratos ficam muito à vontade em qualquer lugar. Porão de casa, esgoto, bueiro. E para completar, tirando os gatos, não existem outros animais que se alimentam de ratos. Além disso, nem todos os gatos podem com as ratazanas, que são grandes e agressivas. Podem morder e transmitir a raiva. Os camundongos não assustam tanto, mas assim como as ratazanas têm pulgas, e as pulgas dos ratos transmitem doenças como a peste. O xixi dos ratos se mistura com as águas das enchentes e transmite a nossa conhecida leptospirose. Outra praga da cidade são os pernilongos. Eles se reproduzem em locais de águas paradas, como essa poça, os vasos de plantas e até mesmo os rios sujos. As fêmeas picam as pessoas e transmitem doenças, como a dengue, a malária e a febre amarela. Ô, Lineu, mas será que na cidade só sobraram os animais daninhos? Todos os bichos da cidade transmitem doenças? Não, tem animais que não transmitem doenças, não. Você já ouviu falar que tem lagartixa em casa da sorte, por exemplo? Ah, já. Então, a sorte, na verdade, é que a lagartixa é um inseticida natural. Outro animal que se alimenta de insetos também são as aranhas, tá vendo? Com isso, as aranhas acabam ajudando no equilíbrio do ambiente. Tem ainda escorpião, lacraia, pelo de cobra, tatuzinho, morcego. Mas para saber mais detalhes sobre todos esses bichos, leia o seu livro de ciências. Agora vamos tirar essa bicharada daqui que pode aparecer uma fiscalização, né? Tá bom, eu vou tirar mesmo, porque agora a gente vai falar de um outro tipo de animal que se deu muito bem nas cidades, as aves. Olha aí, ó. Tá ouvindo? Esse canto vem de algumas aves que se adaptaram às cidades. Elas são tão comuns que nós até nos esquecemos dos seus hábitos naturais. As pombas, por exemplo. Assim como os pardais, tico-ticos, bem-te-vis, chupins e os urubus, as pombas aproveitam o que está na frente delas para se alimentar. Comem sementes, frutos e insetos. Quando vivem nas cidades, elas se adaptam às comidas mais estranhas. Pipoca, salgadinho, pão, biscoito, salame, arroz, pedaço de frango. Elas aproveitam tudo que nós desperdiçamos. As aves comem nosso lixo. Você já reparou a quantidade de coisas que nós jogamos fora? Olha só a quantidade de coisas que a gente joga fora. Esse é outro dos grandes problemas das cidades, o lixo. O que fazer com essa quantidade de material que aumenta todo dia e que provoca tanto transtorno para a população? Isso aqui, se não for bem tratado, viu? Cria barata, cria rato. Mas o problema do lixo a gente vai ver melhor em outras teleaulas. Por hoje a gente já viu bastante coisa, né, Alberto? Nem me diga. Eu já estou pronto para uma revisão. E atenção, se liga aí, é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as cidades, por serem construídas sem planejamento, causam grande desequilíbrio ao ambiente. A impermeabilização do solo pelo asfalto não permite que a água penetre. O resultado são poças e, no caso de chuvas fortes, inundações. Na natureza, os seres vivos dependem uns dos outros para sobreviver. Alguns animais comem plantas e outros comem outros animais. Se a quantidade de plantas ou animais for alterada, isso afetará a quantidade de outros seres que dependem deles. Muitos animais tiraram proveito desse desequilíbrio nas cidades. Elas oferecem alimento, abrigo e ausência de caçadores. O desperdício de alimentos e o acúmulo de lixo em qualquer lugar é um dos grandes problemas das cidades.
No lixo, os animais não desejáveis se reproduzem e podem se tornar uma praga para os seres humanos. Nós ainda temos muito que observar na natureza e muito a aprender com ela. Se nós imitássemos o equilíbrio da natureza, até mesmo o ambiente das cidades poderia nos oferecer uma vida com mais qualidade. E para aprender mais sobre a natureza, observe de perto as nossas teleaulas. A gente se vê na próxima aula. Até lá!